Está escrito assim: ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Gente, esse tema, ele muito fala aos nossos corações, porque quando Deus ele criou o casamento, que o casamento é uma instituição, que foi o próprio Deus que instituiu, né? Deus criou o homem para a mulher e Deus criou a mulher para o homem, né? E interessante que quando Jesus ele fala isso aqui, porque isso aqui está no Novo Testamento, né? Porque muita gente fala assim: mas isso aí, Deus quando ele fez o homem e a mulher, isso foi lá no Velho Testamento, né? Mas aqui Jesus está falando aqui, ó, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Interessante que nesse relacionamento o homem vai ter que deixar a casa do pai, ele vai ter que deixar a casa da mãe. Então o homem ele vai deixar a casa do pai, a casa da mãe, e ele vai se unir à sua mulher, e ambos serão então uma só carne. Então não são mais dois, serão apenas um. E é interessante que Deus, quando ele olha para o casal, ele não vê duas pessoas, ele vê uma pessoa. Ele vê uma pessoa, uma só carne. E é interessante que aquilo que dói no meu marido, porque é uma só carne, tem que doer em mim. Aquilo que dói na sua esposa precisa doer em você, marido, porque é uma só carne. E é interessante que muitas pessoas, elas ainda se casaram, mas não conseguem sair da casa do pai. Continua lá querendo comer a comida da mãe, né? Não consegue ficar lá para poder comer a comida que essa esposa vai fazer. Mas aqui a comida da minha mãe é muito gostosa. É claro que é deliciosa. Quem não gosta de comida de mãe, eu amo. Mas eu preciso fazer na minha casa, né? Eu preciso fazer comida na minha casa. Para quê? Para servir a minha família. Então, gente, o marido ele precisa de deixar a casa da mãe e ele valorizar essa comida que a esposa está fazendo, tá? É claro que ela não vai cozinhar igual a mãe dele, mas ele vai se adaptando, não é verdade? Para poder, então, ela ir aperfeiçoando nisso aí. E eu me lembro quando eu fui fazer meu primeiro frango lá em Teresina. Você lembra, meu bem? Compramos um frango, gente. Pensa num negócio difícil, para achar as partes do frango para poder cortar na parte certa. Minha mãe fazia aquilo e era tão rápido, mas para mim foi desafiador. Aí eu falei: meu bem, aqui, como é que eu vou fazer com isso aqui? Cortei as partes da coxa, da asa, e aí na hora que chegou no meio, eu falei: meu bem, não sei como é que eu vou fazer. Peraí, preta, o homem, né, diferente de mulher, pegou e falou: pá, pá, pronto, cortou. Você está entendendo que um ajuda o outro? A partir do momento que esse homem ele deixa o pai e a mãe e une a sua mulher, os dois então se tornam uma só carne. Aquilo que dói nele precisa doer em mim, e aquilo que dói em mim precisa doer nele. Só não dói. Quando que não dói? Quando o egoísmo está em ação, quando a pessoa olha só para si mesma, aí não dói não. Mas quando a pessoa escolhe amar, aí dói nela. Então, nós precisamos escolher amar, porque o amor, ela é uma decisão. E o amor não é só uma decisão. O amor também é algo que precisa de ter atitudes diárias. O amor, ele é feito com atitudes. Tá? Então é importante colocar tudo isso em prática para o nome do Senhor ser glorificado. E esse casamento
ele ser, então, segundo um casamento segundo a vontade de Deus. É interessante que, a parte B do versículo, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Por que tem um monte de gente separando? Porque estão olhando para si mesmos. Por quê? Porque chegou um tempo no relacionamento que não foi cuidado, desde lá quando ele começou a dar os indícios que estava tendo alguns problemas, a pessoa não observou, né? E foi empurrando com a barriga. Eu casei até que a morte o separe, eu vou viver desse jeito mesmo, tá bom? Não precisa de eu me cuidar, né? Já sou casado. Não precisa de eu me cuidar, já sou casada. Mas você precisa se cuidar assim, meu irmão. Precisa se cuidar para essa esposa. E você, esposa, precisa se cuidar para esse esposo. E eu falo aqui que antes de nós sermos casadas, antes de eu ser casada com Paulinho, eu sou filha de Deus. Eu preciso reconhecer o meu valor. Todos nós precisamos de reconhecer o nosso valor. Que nós somos filhas de Deus, que nós somos amadas, que nós somos perdoadas. Tá? E quando nós olhamos para isso, que nós temos todo esse valor para Deus, nós começamos a olhar diferente e tomar decisões diferentes. Porque tem muitas mulheres que elas se anulam quando casam. Elas se anulam. Infelizmente, tem muitos maridos que eles são o quê? Eles colocam uma mão tão forte, um braço tão forte, tá? Porque isso não é liderança, esse braço forte. Porque a liderança, para poder liderar, tem que ter amor. O líder, aquele que lidera, ele precisa de ser humilde para liderar com humildade. Porque Jesus foi o maior líder e ele era humilde e ele servia. Ele, como diz a palavra, lá em Efésios, o Senhor fala que o homem ele precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então esse homem, esse marido, ele vai cuidar dessa esposa de uma maneira tão gloriosa. Ele vai fazer tudo para poder fazer o melhor para essa esposa, para ela estar bem, sabe? Para ela estar feliz, para ela estar amparada. Ele vai fazer tudo de melhor. Ele vai cuidar no quesito emocional, no quesito das necessidades dessa mulher. Porque a palavra diz, e eu quero ler isso aqui, gente, a gente precisa ler isso aqui. Então, como Cristo amou a igreja, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, as esposas precisam de estar sujeitas aos seus maridos. Keila, o que é sujeitar? Sujeitar não é você subir lá do seu marido, não. Tem gente que acha, né, mas não. O que é submissão? E eu quero deixar isso aqui bem claro. Submissão é o casal estar debaixo da mesma missão. Isso é submissão. E os dois precisam de estar debaixo da mesma missão. Da mesma missão. Se não está acontecendo isso, tem alguma coisa fora do lugar. É necessário, então, organizar as coisas, organizar os pensamentos, organizar diante de um diálogo, porque é necessário estar debaixo da mesma missão, porque senão vai ter prejuízo lá na frente. E para isso serve o quê? A comunicação. Tem que ter a comunicação para ver o que precisa ser alinhado, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, o verso de número 5 de Efésios, capítulo de número 5, vai dizer: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la. Você sabia que o marido santifica a mulher? Gente, é bíblico, olha isso aqui. É o marido que vai santificar
santificar a esposa, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então vocês estão vendo que essa responsabilidade desse marido é muito maior do que a gente imagina? Ele é responsável de se dedicar na palavra para ele instruir o lar, instruir a família. A palavra precisa ouvir Deus para poder então ele direcionar a família. Bendito é o nome do Senhor. Outra coisa que a palavra fala: e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga. Não pode ter mancha, gente. Não pode ter mancha nessa união. Não pode ter ruga. Tem que estar tudo bonito, tudo organizado, para que as pessoas olhem e falem: olha, aquela esposa ali, ela é bem cuidada. Por quê? Porque tem um marido ali cuidando dela. Tem um marido ali fazendo a parte dele, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas tem os homens que são tão omissos, tá? Que eles não fazem o que precisa ser feito. E também tem mulheres também omissas, que não fazem o que precisa ser feito. Mas irmã Keila, é porque você não sabe como é que ela é em casa. Irmã Keila, o homem não aceita. Irmã Keila, ela não aceita, a dona não aceita. Tem o dono que não aceita, né? E tem a dona também que não aceita. Mas aí, meus irmãos, é necessário o momento de orarmos juntos. É necessário o momento de termos a comunicação, o diálogo, que é muito importante, e a empatia. Porque quando eu começo a olhar com os olhos de Jesus, eu vou ver que aquele meu marido, ele precisa da minha ajuda. Aquele esposo, quando ele olhar para a esposa ou para quem está ao lado com os olhos de Jesus, ele vai ver que aquela esposa precisa da ajuda dele, do carinho dele, sabe? Então, é a empatia, é você se colocar no lugar do outro, para poder fazer o melhor para o outro, hein? Porque quando você faz isso, você está agradando a Deus, Deus está sendo honrado e Deus está sendo glorificado com essa atitude, com esse comportamento, com essa ação. Isso é amor. Isso é amor. Então o amor, ele precisa de ser trabalhado todos os dias. Eu falo que é uma dose de amor todos os dias. Uma dose de amor em todos os dias, né? Por quê que as coisas estão tão difíceis e com tantas famílias sendo destruídas? Casamentos, gente, com 35 anos, pasme, sendo destruídos. Eu fiz uma viagem, eu sentei ao lado de uma mulher no avião e conversando, ela falou: eu estou indo em Vitória porque eu preciso resolver uma coisa, assim, assim. Mas você é de onde? Eu sou daqui, de Porto Alegre, e estou indo aqui para Vitória. E aí, você tem família? Não, eu me separei do meu marido. Mãe, mas por que não deu certo? Muitos anos de casado, 35 anos de casado. Mas o que levou 35 anos de casado, vocês agora resolveram se separar? Ela disse: ele começou a trabalhar fora. E aí a gente foi perdendo a admiração um pelo outro. É como eu falei aqui no início. Não houve o quê? O reparo no casamento. A manutenção do casamento. Entrou na mesmice. Tá? Então é necessário esse cuidado, esse zelo, gente. Para quê? Para que isso não entra na mesmice, mas que esse casamento possa viver em novidade de vida todo dia. E o amor, ele precisa ser semeado. E não é só à noite, é de dia, é o primeiro bom dia, né? Lá em casa agora nós estamos ficando velhos, a gente pergunta como é que foi a noite um do outro, né? Meu bem, como é que foi sua noite? Preta, acordei, tal, meu bem, descobri, cobri a noite inteira, estou passando pela menopausa, então nós estamos com esse assunto agora, entendeu? Como é que foi sua noite? Foi bem, não foi muito bem, tá? Você está entendendo? Gente, tudo é motivo para a gente se conectar, entendeu? Então, gente, é necessário, ele precisa te conhecer tão a fundo, e ela precisa te conhecer tão a fundo,
mas a gente precisa olhar nos olhos. Teve um casal, numa palestra, eles foram, e o pastor chamou lá na frente os casais para receber a oração, e eles se chegaram um perto do outro, tá? Um de frente para o outro, e aquela mulher, ela não conseguia olhar nos olhos do marido. Todos os outros casais, eles olhavam um no olho do outro, porque quem não tem nada a perder, quem não está devendo nada para ninguém, olha nos olhos. Olha nos olhos. Mas aquele homem não olhava para aquela mulher, e ela tinha ido naquele encontro de casais, era a última esperança dela, porque ela falou: vou me separar, não dá mais. E aí naquele momento o pastor pediu para aquela mulher e para aquele homem olhar um para os olhos do outro. Na hora que ele olhou para os olhos daquela mulher, tá? Aquela mulher começou a chorar. Ela chorou copiosamente durante muito tempo, porque tinha muitos anos que aquele marido não olhava nos olhos daquela esposa. Gente, a que ponto chegam os relacionamentos? Não precisa ficar desse jeito, meu Deus. Se todo dia isso for cultivado, porque o amor é como se fosse uma planta. Você já pegou uma plantinha? Já deu água para ela de manhã? Ela fica toda viçosa, não fica? Fica tão bonita, mas quando ela fica murcha, fica ali apagada, aquele negócio daquele jeito. Falou uma palavra, né? Uma palavra boa, né? Elogiou, né? Celebrou, fez algo. Então, gente, é necessário a gente fazer isso. Outra coisa que é necessária, você precisa descobrir qual é a linguagem do amor, né? Porque são 5 linguagens, a linguagem do amor. Então você precisa descobrir qual é a linguagem do amor do seu cônjuge. Eu já sei a linguagem do amor do meu. Então, as 5 linguagens do amor, nós vamos começar: atos de serviço, presente, toque, tempo de qualidade e palavra de afirmação. Então são 5 linguagens. Qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Você precisa saber, porque você precisa estar colocando isso em prática lá na sua casa, na vida dele. E você, marido, na vida da esposa, está sempre colocando isso em prática, porque se a gente vier aqui e ter todo o ensinamento, e a gente ouvir e não colocar em prática, não vai funcionar. Então é necessário a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende. Gente, então isso vai melhorar o relacionamento, porque o casamento ele precisa ser celebrado, desfrutado, porque o casamento é uma bênção de Deus. O casamento é uma aliança que Deus fez com o homem para cumprir os seus propósitos. Então é necessário cuidar daquilo que é propósito. Eu estou aqui na terra e eu preciso cumprir o meu propósito. Qual é o meu maior propósito? Primeiro é agradar a Deus. Eu sou esposa do Paulo e eu preciso cuidar desse marido. E depois, criar os filhos para honrar Deus. Tá? E depois que eu crio os filhos, eu vou fazer o quê? Servir o próximo. Então é mais ou menos assim, é debaixo dessa escala. Então, quando nós sabemos o propósito pelo qual Deus nos chamou, aí nós não vamos parar de perder tempo com mesmice. A gente vai focar no propósito. No propósito. Porque Deus trabalha com propósitos. Bendito é o nome do Senhor. E é tão maravilhoso quando nós entendemos que Deus trabalha com propósito. O Senhor ministrou essa palavra aqui no meu coração. Eu gostaria de ler com vocês. Malaquias, capítulo de número 2, versículo 14, o 15 e o 16, que diz assim, ó: e vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez uma só carne, corpo e em espírito? Eles lhe pertencem. E por que
uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à sua mulher, a mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Ou seja, Deus quer dessa união, desse casamento, que é um propósito de Deus, Ele quer filhos, descendência, dedicados a Ele. Então tem um propósito. Não foi simplesmente se casou com essa dona, né? Simplesmente por casar, não, Deus tinha um propósito nisso. E agora vem a descendência, os filhos. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Bendito é o nome do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo ele vai ministrar no seu coração, porque é isso que ele faz, meus irmãos. Ele ministra os nossos corações, a vontade dele, a verdade dele. Ame essa esposa, tá, marido? E esposa, ame esse marido. Respeite, honre ele, aonde você estiver. E você, marido, não fica tanto tempo no celular, tá? Não fique tanto tempo no celular. Começa a olhar para ela com admiração. Começa a olhar para ela com carinho. Eu cheguei aqui, eu vi algumas pessoas olhando com carinho para os cônjuges, mas eu vi outros que não estão nem aí. Não estão nem aí. Então é necessário você andar de mão dada, né? É necessário você... Vem cá, bebê, faz favor. É necessário você dar um beijo nela, passar a mão no rosto dela. É necessário você olhar nos olhos e falar aquilo que você acha dele, aquilo que você acha dela. É necessário olhar nos olhos, né? É necessário verbalizar. E o meu marido, a linguagem do amor dele é toque, tá, gente? É toque. É toque. Então aqui, ó, eu coloco a mão aqui nele, isso aqui já é algo extraordinário no peito dele. E aqui eu olho para ele, quantas vezes eu já falei para ele, olhando nos olhos dele, meu bem, isso significa muito para mim. Isso significa para mim, isso é importante para mim. Então, você só vai saber se é importante para você no dia que você olhar nos olhos dele e falar, isso é importante para mim. Quantas vezes eu precisei de fazer alguma coisa, e ele falou, Preta, eu não vou, eu não faço, eu não quero. Aí eu olhei para ele e falei, meu bem, isso é importante para mim. Eu falei, então nós vamos fazer. Ele disse, então nós vamos fazer. Por quê? Porque ele se importa comigo. Então, quando nós tomamos a decisão de viver uma vida a dois, que venha agradar a Deus, nós precisamos de deixar o quê? O egoísmo, o egocentrismo, o orgulho, o ego. Porque com orgulho inflamado, com ego inflamado, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Mas o amor, ele é paciente. O amor, ele é longânimo. O amor, ele espera. Tudo sofre, né? Tudo padece, tudo suporta, tá? Então, quando nós amamos, tá? Nós vamos viver relacionamentos melhores, famílias restauradas, casamentos restaurados. E eu quero dizer para vocês uma coisa: Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas. Deus restaura pessoas. Deus restaura relacionamentos, porque Deus, ele é um Deus de relacionamento. Então Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas. Ele quer te restaurar, Ele quer me restaurar, Ele quer nos restaurar, Ele quer restaurar os relacionamentos, para que desses relacionamentos possam ter famílias fortes, para então preparar as futuras famílias, as futuras gerações de famílias, para poder honrar Deus e servir a Deus com suas vidas. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês.